Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Escutando os Sentimentos, que é uma produção do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe. Eu sou Viviane e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Reforma Íntima Sem Martírio, que é uma obra psicografada pelo Vanderlei Oliveira, pelo espírito da Hermance Dufour. Como toda semana, a gente estuda um capítulo e traz uma dupla diferente. Hoje estou aqui com Clotilde e com Denairan. Sejam bem-vindas. E vamos falar sobre arrependimento tardio. Eu gostaria de começar contando, para situar o internauta que está nos assistindo, a historinha, resumidamente, que vem nesse capítulo, que a irmã se ilustra o capítulo, né? Ela conta a história de Severiana, que é um espírito que está na ala dos espíritos arrependidos do Hospital Esperança, e que ela vai ao encontro desse espírito que está sofrendo, conversar. E com a autorização dessa mesma pessoa, desse espírito, ela coloca no capítulo como ilustração do tema que ela quer abordar, que é essa questão do arrependimento tardio. Severiana é uma mulher que tinha uma filha, não tinha um bom relacionamento com essa filha. Em vida, ela tentou até abortar o nascimento dessa criança e terminou não conseguindo, e essa criança nasceu. E ela, quando chega no Hospital Esperança, ela se depara, né, com o filme da vida dela, com a ficha da vida dela, e é ali que ela está de frente, né, com tudo que ela tinha havido esquecido na carne, né, porque no mundo espiritual você tem essa oportunidade de conhecer a verdade ali como foi, ela começa a sofrer, né, e quando a irmã se chega para conversar com ela, começa a trabalhar essa questão do arrependimento. Então, Denairan e Clotilde, eu queria começar já com vocês com a seguinte questão: o que seria esse arrependimento tardio que a irmã se coloca neste capítulo? Dena quer começar? Pode ser. Bom, antes de mais nada, né, é um prazer enorme estamos conversando com vocês, né, com todo mundo, assim, nesse tema tão instigante, né, que é a reforma íntima sem martírio, e falar sobre essa questão de arrependimento, né. Já é muito doloroso você se arrepender num momento em que você está vivenciando aquela situação. E mais doloroso fica quando a gente chama do arrependimento tardio, que é aquele instante em que você passou para o plano espiritual e você eh, se encontra, né, com a sua famosa ficha reencarnatória, né? Quando você está diante da realidade pela qual você passou a viver aqui na Terra e as experiências vividas, né? E se depara com situações que você poderia ter vivido de uma forma diferente, como o exemplo dessa pessoa que você mencionou, e deixou passar a oportunidade. Então, isso toca profundamente o ser, porque uma das coisas que a gente costuma a dizer é que, eu fiz tal coisa em função de fulano, ou de uma determinada situação que me colocou como desculpa para eu agir daquela maneira. Então, nesse momento de que você se confronta consigo mesmo no plano espiritual, então é quando você fazendo essa avaliação vê que é com você mesmo as decisões de tomar ou não determinadas atitudes. E aí é quando chega esse momento, eles chamam de o arrependimento tardio. Então, assim, Clotilde aí vai com certeza acrescentar mais coisas, né? Tem muito a E ver vai com, esclarecer ainda mais, pode, né, Clô? tem muito a Ah, ver com descobrir a verdade, não é, Clotilde, esse arrependimento? pois é, Vivi. A gente vendo a história de Severiana, que a gente percebe, né? Quantas vezes isso não acontece na vida da gente. E a gente vai passando pelas circunstâncias e aí só depois de muito tempo é que a gente olha para trás, meu Deus, quanta coisa eu fiz que deveria ter feito diferente. Eu percebi a realidade de uma outra forma e agora é que eu vejo como de fato ela é.
E aí agora eu me arrependo. Como eu queria poder vivenciar tudo de novo e fazer tudo diferente. Mas essa é a grande oportunidade que a gente está recebendo, de fazer diferente. O arrependimento, ainda que tardio, como diz o direito, sim, ele surte efeito, né? Mas é óbvio que corrói muitas vezes a gente o remorso por tudo aquilo que a gente fez que deveria ter feito diferente e só depois é que a gente percebe, né? Mas o desenrolar da história vai mostrar que se deter no remorso não é a melhor atitude, não é Pois isso? é, Mas essa descoberta da verdade é fundamental, que Vivi estava chamando a atenção, né, Dena? É fundamental para que a gente possa cair a ficha, como se diz no popular, né? A gente possa perceber a atitude equivocada da gente e procurar, a partir dali, construir uma atitude diferente. Não se deter no remorso, né? eu acho É, interessante que, só complementando o que ela falou, eu acho interessante que quando a irmã se fala, que a própria Severiana fala, né, que ela encheu a vida dela de desculpas, foi encontrando desculpas e desculpas para aquela situação dela com a filha, né? E a gente faz isso durante a vida, né? Porque a gente não sabe o que a gente fez no passado, nas outras vidas, e vamos criando, vamos acreditando em desculpas, e isso é expiação, é porque eu devo ter sido uma mãe ruim, na outra, uma pessoa ruim, não é? É um karma, vamos dando desculpas aí, né? E não fazemos o nosso papel, o nosso dever de casa, que é para ser feito, né? Isso. um exemplo didático é a gente na fase escolar, né? A gente fica deixando acumular matérias para estudar, adia trabalhos para serem realizados, achando que não, eu entendo disso, eu consigo resolver. De última hora, ver que não deu conta do recado, depois percebeu que tudo aquilo não era tão difícil, mas só foi a negligência, né? A acomodação que deixou passar de fazer no momento oportuno, que deveria ter sido feito, e de repente a pessoa está na recuperação. E aí se arrepende tardiamente por não ter estudado no momento certo, de realizar as tarefas no momento certo, né? E como você falou agora, essa questão de Severiana, né? Então você fica numa situação que você fica dando desculpas, no caso específico, em se tratando das questões espirituais, né? Então, ao invés da Severiana confrontar-se com o que ela havia cometido, né, que foi uma tentativa de aborto, e pedir desculpa à filha se por acaso ela tinha alguma essa restrição com ela em função dessa atitude, eu sei lá, até procurar ajuda psicológica de como abordar isso com a filha, de como tratar, ficou, né, se desculpando como fosse um karma, como tivessem sido inimigas do passado, usando o desculpismo e ainda se colocando numa posição de sofredora por conta do comportamento da filha, ao invés de tentar, né, se reencontrar com essa pessoa e desenvolver o amor, né? Então, a É desculpa sempre esse o melhor caminho, é é, o caminho do amor, né, Dena? Quando a gente tiver dúvida, o caminho sempre melhor é o do amor, é o do perdão, é o da compreensão. Mas vamos seguir. Hum. Sim, é só complementando isso, né, dando prosseguimento ao que ela coloca para a gente pode dizer que é a ilusão que impede, né, o nosso arrependimento durante esse processo todo, que são as ilusões, essas desculpas, a realidade que a gente cria que vai impedir esse arrependimento ainda É fruto do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Porque a gente vai se convencendo de que a gente é uma pessoa melhor do que de fato a gente é, que a gente ainda tem muitas imperfeições. Somos com certeza a melhor versão nossa. Isso, com toda certeza, isso é a verdade.
Mas temos ainda muita coisa a ser trabalhada. E aí a gente, com o passar do tempo, a gente vai se convencendo de que a gente é melhor do que, às vezes, um elogio aqui, outro acolá, que a gente faz por onde merecer, e aquilo insufla o nosso ego, e a gente vai criando essa ilusão e com essa ilusão, a gente vai dizendo: olha, mas se eu sou uma pessoa tão boa, como que isso está vindo para mim? Não, não pode. Isso só pode ser um karma. A expressão que vem muitas vezes é essa: isso só pode ser um karma. E aí eu tenho que suportar, não sei o quê. Inclusive, no livro, pessoas dizem a Severiana que quando ela desencarnar, ela vai para lugares maravilhosos, né? Então, é como a gente diz, assim, muitas vezes, as pessoas que ainda têm uma veia meio católica, né? Que a gente chama, brinca, chama de espiritólica, né? As pessoas dizem assim, vai direto para o céu, né? E, na verdade, não é bem assim. E a gente tem que trabalhar. Cada situação que aparece para a gente é motivo de aprendizado, né? E não de a gente se deter em crítica para as outras pessoas que estão participando conosco e achando que a gente é o sofredor da situação, né? Ô, Dena, qual seria a consequência maior desse arrependimento lá, já no lado espiritual, que a irmã se nos traz no capítulo? É um desconforto muito grande, né? Uma sensação de perda, de oportunidade. E, como a própria irmã se relata, se não fossem os trabalhos que são realizados, disponíveis, né, para todos nós no plano espiritual, a reencarnação teria que ser quase que de imediata, porque o sofrimento é muito grande, é aquela angústia, né, aquela ansiedade para que possa sanar esse arrependimento e consertar rapidamente. Então, precisa de um tempo, e esse tempo no plano espiritual são as atividades que as pessoas vão se desenvolvendo, se preparando para reencarnar, porque se não fosse assim, elas teria que reencarnar imediatamente, por conta desse desconforto ser muito grande, né? E não é tão difícil a gente imaginar isso. Quantas vezes a gente teve atitudes que, se a gente não corresse logo de imediato para aquela pessoa, ou tentar consertar aquilo que a gente fez de errado, um equívoco, a gente, aqui mesmo, nesse momento, nessa vida, quando a gente não consegue resolver, fica naquela ansiedade, naquela angústia, eu tenho que falar com Clotilde, meu Deus do céu, ela está pensando erroneamente sobre mim, ou então eu errei realmente com Clotilde, eu preciso falar com ela. Veja a angústia que a gente fica hoje, né? Imagine quando você está no plano espiritual confrontando consigo mesmo. Então, tem uma passagem desse livro, que isso aí, é que você faça uma análise hoje, de que se você fosse chamado para o plano espiritual hoje, qual seria a sua reação diante do espelho consigo mesmo, diante de suas atitudes? Né? Então, obviamente que a gente não somos perfeitos. A gente vai cair aqui, cair acolá, mas que a gente observe, se não se ache tão grande como se pretende, né? Que a gente precisa ter a reforma íntima, mas a gente não esquecer que a gente não vai se angelizar, né? Da noite para o dia. Estamos em processo, então a gente tem que ter essa humildade em reconhecer isso. Como seria bom, né, Clotilde, se nós pudéssemos, né, nos arrepender de tudo em vida, né? Nos perdoar, pedir perdão, como seria bom, não é? Seria maravilhoso, Vivi. Agora, assim, a gente não pode pretender resolver tudo numa existência só, né? Não é à toa que a gente recebe, que Dena bem lembrou aí, a colocação de Hermance acerca do esquecimento do passado. Hermance, inclusive, em dado momento desse livro, chama de Divina Providência, né? Que é o esquecimento, porque ele tira da gente aquele peso das nossas falhas e dá a gente uma condição de respirar e conseguir
aproveitar melhor aquilo que a gente está estudando e aprendendo e colocar em prática, porque com o peso das nossas falhas, a gente não teria forças para a gente se deslocar. Então, com esse esquecimento, a gente fica um pouco mais leve, por isso que seria necessário o reencarne muito rápido para que houvesse esse esquecimento e esse alívio, e a gente tivesse a condição como a gente tem, de reconstruir a nossa existência. Então, pouco a pouco, à medida que as encarnações vão passando e que a gente vai conseguindo, com a ajuda do esquecimento, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, nossos mentores, e também com os aprendizados que a gente vai tendo, a gente vai tomando consciência e a gente vai se arrependendo. E sim, muito bom seria se a gente se arrependesse de tudo aqui na Terra, Vivi, mas calma, com a dor. O santinho é de barro, porque a gente tem que ir devagarzinho, gradativamente, sem querer colocar a carroça diante dos bois. Eu gosto muito de adágio popular, né? Mas eu preciso falar de outra maneira. Mas a gente precisa ter muita calma para ir colocando passo a passo o que é possível para a gente fazer, sem querer pretender uma angelitude, que eu acho que foi Dena que mencionou isso, sem querer pretender essa angelitude. Eu estava, inclusive, escutando essa semana uma fala de Andrei Moreira, médico, ele é homeopata, é constelador familiar também, é palestrante espírita. Eu estava vendo no YouTube uma fala de André Moreira sobre isso, e ele dizendo assim que a perfeição é o que nos arrasta para a nossa perdição. Eu acho que ele usa uma palavra, se não for essa, é parecida com essa, mas é o que nos arrasta para baixo, é essa pretensão de perfeição, quando na verdade o que a gente precisa buscar é que a gente esteja inteiro, que a gente tenha consciência de quem a gente é, que a gente tenha esse arrependimento, ainda que tardio, mas que a gente perceba a falha e busque a correção. Isso é o importante, é a gente reconhecer isso aí com honestidade, como Severiana fez no livro, né? É bom para contextualizar aqui, a Severiana ela era uma dirigente de casa espírita, era uma pessoa trabalhadora na causa, né? E talvez essa ilusão toda, né? Ela foi criada em torno do papel que ela exercia em vida, né? Dessa angelitude, desse lá, você vai para o céu, você não vai ter, você faz tudo de bom, você é perfeita. E eu acho que eu vi essa passagem do André e eu fiz o link com isso que a gente está conversando agora no mesmo momento, porque eu já tinha lido o capítulo, né, e lembrei disso, que a gente não pode. E assim, a irmã, se ela é muito sábia, é quando ela vem tratar sobre a desilusão que a Severiana teve lá. Ela vai falar no capítulo sobre o papel dessa desilusão, a importância de você se desiludir também, não é? Cai o véu, né? Eu queria que vocês comentassem sobre isso um pouquinho. Cai o véu, não é isso? E a gente pode perceber com mais clareza exatamente quem a gente é. Muitas vezes, como uma pessoa como Severiana, que está num papel de mais destaque na casa espírita, e não só na casa espírita, em qualquer obra do bem, né? A pessoa que está num destaque, muitas vezes é tida como uma pessoa que está muito próximo da perfeição, né? Está muito além de outras pessoas, quando na verdade, na maioria dos casos, são pessoas extremamente necessitadas de aprendizado e de trabalho, de serviço no bem, porque são pessoas que têm um débito enorme, não é? Perante a espiritualidade, perante as pessoas que os cercam e outras pessoas, e perante si mesmo, perante a providência divina. Então, há muito aprendizado. E essa desilusão faz com que a gente enxergue a gente como a gente é realmente, né? E que a gente possa, a partir daí, lidando com uma verdade, com a sinceridade emocional que a gente precisa ter, é que a gente vai poder construir um novo patamar na gente, um patamar mais fincado na realidade, né? E o processo de cura é doloroso, né, Edena? Pode ser lá na espiritualidade, ou se a gente tenta já aqui,
ele é um processo doloroso e a desilusão, pelo que eu vejo, que a irmã se coloca, ela tem um papel assim de mola, né? De para você, a partir dali, você tomar fôlego, né? Subir, emergir para tentar, né? Conseguir ser já uma pessoa melhor, se for em vida, ou lá na espiritualidade, né? Passar para outras etapas no mundo espiritual, né? De que já curado, né? A recomendação crística, né, como sempre, é primordial. Quando fala de ser desumildes, né? Seja humilde, porque a humildade faz com que a gente compreenda aquilo que a gente já conseguiu galgar, aquilo que a gente é e aquilo que a gente almeja. Então, quando a gente está nesse entendimento, a gente vai valorizar, né, o que a gente já conseguiu, dizer assim, poxa, eu consegui ser uma pessoa melhor, mas não se envaidecer disso, né? Então, quanto mais você sobe na ilusão, mais a queda dói mais, né? Então, Verdade. sermos humildes é muito importante. E considerando, inclusive, que a gente vive em um planeta em que a maioria de nós estamos em prova e expiação, né? Então, se hoje a gente está numa condição X, a gente não sabe mais na frente qual será a nossa condição, porque tudo que vem para a gente em termos de cumprimento de metas vem em doses homeopáticas. Porque se a gente fosse consertar tudo de uma única vez, a gente não teria forças, né? Então, hoje eu estou numa condição, amanhã eu posso estar em outra. Por isso que a gente não pode julgar ninguém, dizer que é melhor do que fulano, que Beltrano, né? Mas, assim, agradecer a Deus a oportunidade de mais um dia chamado presente, para a gente viver nova experiência e tentarmos ser melhor, né? E saber que a nossa condição evolutiva no plano espiritual ainda é muito pequena, né? Temos muito a crescer, temos muito a fazer. Então, você não pode se arvorar por ser um dirigente, por ser um pai, por ser uma mãe, por ser uma pessoa, um juiz, um presidente, qualquer posição social que você esteja, mas você é um ser humano passível de falhas e de crescimento. E como o Clotilde falou, essa angústia da perfeição faz com que a pessoa muitas vezes caia, porque o orgulho estando aí, porque almeja o tempo todo a perfeição, termina as pessoas, inclusive, às vezes até desistindo e dizendo, tem jeito não, eu sou assim mesmo, né? Eu sou, feita aquela música de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. E não é por aí, né? Então, assim, a gente ter o pé no chão para saber que a gente é um ser em evolução constante. Perfeito. Bom, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho do podcast, videocast, desculpem, e eu gostaria que vocês comentassem aí qual é a lição que a irmã se deixa para cada uma neste capítulo. Dina, Oi, pode Pode. falar. qual a lição que o capítulo deixa para a gente? Eu queria que vou começar por você, Dina. É, tá bom. Bom, a lição que me deixa é que a gente não deixe para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? Como dizia Cristo, reconcilia-te com teus inimigos enquanto estás a caminho com ele, né? Então, mesmo que não seja inimigo, né, obviamente, mas todas aquelas situações às quais você, ao investigar, ao indagar de sua consciência, que sempre nos acusa, não tem a menor dúvida, a gente tentar consertar, perdoar e se auto-perdoar também. E outra coisa, ser humilde, a gente trabalhar essa humildade dentro da gente e nos esforçarmos para ser melhor. Eu estava lembrando aqui, Dena falando, e eu estava lembrando de Libertas com Saratama, né? Do nosso Tiradentes. Então, liberdade ainda que tardia. O arrependimento, ainda que tardio, ele vai libertar a gente para que a gente possa seguir a nossa trajetória evolutiva, né? Ele liberta a gente daquela ilusão, liberta a gente dos erros do passado. Então, esse arrependimento vai ser, na verdade, o momento, é o momento
da virada da gente, né, de uma nova condução na vida da gente em relação àquele aspecto que a gente percebeu. Então, sem receio nenhum, sem receio nenhum, mas olhando com muita honestidade para a gente, com muita vontade de nos apropriarmos de nós mesmos e assim construir essa felicidade verdadeira. Então, sim, se arrepender e sim encarar de frente a trajetória rumo ao aperfeiçoamento, não à Perfeito, perfeição. perfeito. As palavras foram perfeitas. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês no nosso programa e agradecer a você que está aqui nos assistindo todos os sábados, que está nos acompanhando. Se é a primeira vez, se gostou, dá um like, compartilha com teus amigos, né? Que é importante para nós. A gente faz esse programa com muito carinho e o YouTube ele precisa, né, desse engajamento para que ele possa chegar a mais pessoas. Então, se você gostou, eu peço que compartilhe e eu espero vocês no próximo vídeo daqui a uma semana, se Deus quiser. Um abraço a todos e muito obrigada.